Olá, minha gente linda! Como é que vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus. E no vídeo de hoje vamos fazer uma pequena comparação. Qual é a melhor opção? Morar em um quarto ou arrendar um apartamento? Bora? Então, minha gente linda, para fazer o vídeo de hoje, vamos tentar pegar aqui uns pontos negativos, positivos, fazer uma pequena comparação das duas opções. Morar num quarto ou arrendar um apartamento. É aquele momento em que tu dizes, eu acabei de chegar em Portugal, não sei nada sobre Portugal. O que será que é mais prático, viver num quarto ou viver num apartamento? Será que é muito difícil viver num quarto? Já te digo de antemão, viver num quarto, meu filho, é desafiador, é um terror. Brincadeira, não é para te assustar, era só uma brincadeira, só para te descontrair. Mas enfim, eu vou tentar aqui puxar alguns pontos que eu acho que são muito pertinentes, por exemplo, para quem vive num quarto, de forma a poder elucidar o que seria mais ou menos viver num quarto em Portugal. Considerando que em Moçambique não é uma prática muito comum. Em Moçambique não temos muito essas coisas, ou melhor, não temos, porque dizer não temos muito significa ter numa parcela muito pequena. Na verdade, não temos essa opção, tipo essa possibilidade de viver dentro de um quarto em Moçambique, acho que eu nunca ouvi falar, na verdade. Mas enfim, aqui em Portugal existe a opção arrendar no quarto. De certeza vocês já viram aqui mesmo no canal do YouTube muitas pessoas ou muitos youtubers a gravarem situações de pessoas que moram num quarto. O que é que significa morar num quarto? Acho que vamos começar daí. Morar num quarto é quando tu decides arrendar quarto de casa de uma pessoa e morares lá com o proprietário. Resumindo, te tornas, de uma certa maneira, filho do dono da casa. Como quem diz, teoricamente, acho que resume-se nisso. É tipo, tu viveres com tua mãe e teu pai, e os donos da casa são os teus pais, tu só dormes num quarto. Com a diferença de que o proprietário da casa, nesse caso, neste contexto, é um desconhecido. Aí, automaticamente, és obrigado a seguir regras deste desconhecido. Do mesmo jeito que seguirias regras na casa do teu pai, morando com teu pai e tua mãe, nesta casa, tu tens que seguir regras deste desconhecido. Regras essas que muitas das vezes podes concordar ou não concordar, porque regras da tua mãe e do teu pai, na maior parte das vezes, tu já cresces com elas, já estás, de certa maneira, habituado. Mas não era essa palavra que eu queria. De certa maneira, habituado, porque cresceste naquele ambiente, cresceste naquelas regras. Agora, numa casa de um desconhecido, considerando que vens, vamos lá supor, tu vens a Portugal a partir dos 21, quero acreditar eu. Vês aos 21, 22, 25. São coisas que vão te encontrar assim, logo de surpresa, porque já não estás habituado àquelas regras. E muitas vezes regras aqui de Portugal são ligeiramente diferentes com regras que provavelmente existam ou tenham existido na tua casa. Então, vamos lá citar aqui pelo menos alguns pontos negativos que eu acho que são referentes ao quarto e o que seria mais ou menos favorável, por exemplo, se tu arrendasses uma casa. Ponto negativo, por exemplo, para quem arrenda um quarto, é que num quarto tu não tens contrato, não vão te passar recibo, na maior parte dos casos, o que já não acontece, por exemplo, se tu fores arrendar um apartamento, no caso, uma casa para si, tipo, casa só sua. Porque numa casa em que é só sua, na maior parte dos casos, o que é mais comum é que o proprietário ou o senhorio te passe um contrato ou um recibo de mês em mês. Outro ponto negativo é o desafio de conviver com pessoas desconhecidas, com hábitos e costumes diferentes dos nossos. Porque, feliz ou infelizmente, vamos lá supor, eu sou moçambicana, venho de África, tenho hábitos e costumes africanos, tenho, vamos lá, minha forma de limpar as coisas, minha forma de arrumar, minha forma de organizar, minha forma de cozinhar, minha forma de fazer inúmeras coisas. O que, por exemplo, se eu for morar numa casa em que são portugueses, provavelmente eu vou ter desafios contrários aos meus. Vamos lá supor, eu lembro que tem aqui uma situação que eu vou partilhar convosco. Na época em que eu morava num quarto, que, de certeza quem acompanha aqui o canal sabe que teve uma fase da minha vida, quando acabava de chegar em Portugal, que eu morei em quarto. Então, nessa época eu lembro que eu tive um atrito aí na época, porque, por exemplo, a dona da casa, como é que eu vou dizer isso? Em Moçambique, em particular, nós temos o costume ou o hábito que o pequeno almoço é mais recheado. Tipo, temos lá batata frita, salada, ovo frito, essa bagunça toda. Enquanto que aqui as pessoas no pequeno almoço têm tendência a comer mais pão e manteiga, um pãozinho, um queijinho, coisas mais que não precisam necessariamente de um preparo em si.
Eu, de manhã, acostumada à moda moçambicana, acordava, queria fritar lá minha batata, queria fritar lá meu ovo, e a senhora já pegava no meu pé, porque a casa logo de manhã fica cheia de gordura, porque cheia de coisa, não sei o quê. Então são essas pequenas coisinhas que tu acabas tendo que passar pelo fato de morar com as pessoas, com costumes diferentes. E nós em Moçambique, por exemplo, usamos muito tempero no preparo dos alimentos. Refogamos muito o alho, essas coisas todas. E nessa situação, por exemplo, eu fazia essas coisas na casa em que eu morava. A senhora, ou senhorio, no caso, que era a proprietária da casa, reclamava muito, por exemplo, do cheiro desses temperos. Tipo, ficavam muito fortes pela casa, não sei o quê. Então, isso é só um exemplo dos desafios que tu vais ter que passar morando com pessoas. Pode ser que esse costume que eu, por exemplo, tenho, não seja o teu, mas tu já tens que lidar com esse costume dessa outra pessoa, por exemplo, fazendo essas coisas pela casa. O que, por exemplo, se fosse na tua casa, se fosse no teu apartamento, se fosse simplesmente teu apartamento arrendado, tu não terias esses desafios, porque seria tu mais tu. E não precisas necessariamente passar por essas coisas todas. Pelo visto, só tem desvantagem morar num quarto. É melhor arrendar um apartamento. Não, calma, que também tem vantagens, meu bem. É assim, vantagens temos também arrendar um quarto. Primeira vantagem, poder economizar. O que isso significa? Quarto costumam ser muito mais acessíveis em comparação ao apartamento. Como todo mundo sabe, o índice de arrendamento aqui em Portugal é o calcanhar de Aquiles, é uma vasta dor de cabeça. Então, arrendar um quarto costuma ser a coisa mais fácil, ou costuma ser muito mais fácil arranjar um quarto para arrendar do que um apartamento. Fora o valor, como eu já disse, a probabilidade de economizar. Os quartos costumam ser muito mais baratos que os apartamentos. Segunda vantagem, ter alguém que tu podes considerar família. O que isso significa? A maior parte dos imigrantes aqui em Portugal, que é o exemplo da minha pessoa, eu praticamente aqui em Portugal estou sozinha, estou sem ninguém. Então, automaticamente, morando num quarto, eu tenho alguém que eu possa contar, que pode zelar por mim 24 horas. É a possibilidade, assim que é, de ter já alguém que pode contar 24 horas da tua vida aqui em Portugal, porque toda a tua família não está aqui. Temos amigos, enquanto nós moramos em comunidade, que é muito comum, ou nós somos muito dependentes da nossa família, temos sempre pai e mãe ali para qualquer situação. Aqui em Portugal, por exemplo, pelo fato de sermos imigrantes, que muitas vezes viemos sem ninguém ou viemos sozinhos, não temos ninguém para contar, não temos ninguém, se acontece alguma situação, não tens ninguém, estás praticamente sozinho e tu. Então, morar em quarto muitas vezes tem essa vantagem. Tu tens alguém que podes contar com ela a qualquer momento, que pode te ajudar, pode te auxiliar. Porém, há que deixar um parênteses aqui. Nem todos os senhorios são tão generosos assim, nem todo mundo é tão aberto assim, tão receptível. Mas a maior parte dos casos, os donos das casas que arrendam um quarto nessa vertente costumam ser um pouquinho solidários com os seus inquilinos. Então, essa é uma das vantagens. O que já, por exemplo, se fores arrendar um apartamento sozinho, já não vais ter isso, porque estarás lá só tu e tu. Se acontece alguma coisa, como eu já disse, é só tu e tua pessoa e mais nada. Contudo, importa salientar que nem sempre temos a opção de escolher entre quarto ou apartamento. Isso porque muitas vezes o recomeço em si costuma ser muito desafiador. Isso falo mais no quesito financeiro em si, que é uma das vantagens ou desvantagens que eu acabei citando aqui. Porque realmente os apartamentos, além de serem escassos, costumam ser muito mais caros para arrendar. Então, essas opções nem sempre estão muito abertas. É importante vir de mente aberta, como eu sempre digo em todos os vídeos, é extremamente importante. Confesso que vivo fazendo essa redundância nos vídeos, mas é porque é realmente muito, mas muito importante vir sempre de mente aberta, estar preparado realmente para viver num quarto, que morar num quarto, se calhar, numa primeira fase, seja uma das melhores opções, como forma de se adaptar, e a posterior ter já a opção de poder escolher o que é que achas melhor, se preferes morar realmente com pessoas ou preferes mesmo morar num apartamento sozinho, com a probabilidade ou com a opção de futuramente poderes trazer tua família. Porque eu acredito que o intuito de muitos imigrantes aqui em Portugal é vir criar bases para posteriormente trazer suas famílias. Então, considerando as 3 rendas que somos obrigados a pagar, morar num quarto, se calhar numa primeira fase, seja mesmo uma das melhores opções, de forma a guardar o máximo de dinheiro possível para poder ter
bases para arrendar uma casa ou para poder pagar as 3 cauções exigidas, que todo mundo sabe que são exigidas para arrendado. Esses são os pontos que eu tinha para partilhar convosco, para quem tinha dúvida entre arrendar um quarto ou um apartamento. Espero que essas dicas tenham ajudado e quero agradecer quem esteve desse lado do início do vídeo ao fim e fazer de novo aquele apelo de sempre. Deixa aí um comentário, partilhe com amigos, deixa aí um like e, se puder, ative o sino de notificações para que o YouTube possa te notificar toda vez que houver um vídeo novo no canal. Beijinhos e até o próximo!